Muito boa noite, comunidade da inclusão. Voltamos para a nossa série, segunda-feira, né? Nossa série Terapia Jurídica no Autismo. E hoje o nosso episódio é um retorno das condições, ou melhor, um retorno para repassarmos como é que anda a inclusão lá no campus Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente vai fazer uma live do retorno das condições do aluno Neiverton Cunha. A gente fez uma live juntos no dia 2 de outubro para denunciar a ausência de inclusão no campus Araguaia da Universidade Federal do Mato Grosso, principalmente com o retorno, inclusive, do Ministério Público Federal não avançando ou não atuando como deveria na proteção da questão da inclusão. Mas a gente fez essas denúncias e houve muita repercussão à época, né, e logo após as lives, e continua tendo, tá? E aí, para que a gente possa, de fato, começarmos com a devida junto conosco, para que ele fale diretamente. Vou mandar mensagem aqui para ele já. Para que ele possa entrar na live e a gente possa compartilhar como é que está aí a caminhada, a luta aí pela inclusão dele, a luta aí da inclusão lá dos estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso, que nos causou muita indignação, né, e muita surpresa, em razão mesmo da ausência, inclusive, né, de plano educacional individualizado, atendimento, né, especializado, que é o AEE, lá na universidade. Estamos entrando aqui já com o Neiverton. Boa noite. Opa, Neiverton, tá só com a câmera aí, tem que virar aí a câmera para ser frontal. Beleza. Pronto. Boa noite aí, Neiverton, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado Boa aí. noite. Obrigado aí pelo compartilhamento aí da sua jornada com a gente aqui a nossa comunidade, né? A comunidade da inclusão, e você como aluno com autismo na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Araguaia, repassar aí a sua indignação à época, né? Já temos Isso. 18 dias da nossa live. E como é que anda, de fato, como é que está essa luta aí, tua e dos demais alunos com autismo na Universidade aí de Mato Grosso, especificamente no campus Araguaia. E a gente fez a live justamente para lhe ouvir. Boa noite, doutor Roberto. Eu estou feliz. Então, boa noite também a todos que estão na live. E eu obtive resposta boa a respeito do que eu estou passando na UFMT, né? Aham. E quais foram as suas ações aí? Conta pra gente, quais foram as suas ações desde aquela live? Você me disse que teve algumas oportunidades de fala, inclusive com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria da República, lá sobre as reclamações, até você orientando também outros alunos. Como é que foi aí? Como é que está sendo? Isso, inclusive nós criamos um grupo. A gente criou um grupo de alunos acadêmicos da UFMT, do Araguaia. Maravilha. E a gente está conversando, se articulando, né? Porque a assessora lá do gabinete do Ministério Público Federal Aham. falou que é de suma importância nós se unir, nós,
porque dá mais força. Sem dúvida. Dá mais força e nosso direito vai ser respeitado. Com a união da... Um é testemunha do outro. Mas ela, mesmo assim, ela disse assim, porque ela disse que para fazer o processo tinha que ter mais, tinha que ser no coletivo, no caso. Ela Aham. falou na parte coletiva. Mas como eu fiz a denúncia, só eu, no caso, mas ela mesmo assim disse assim, mas Neiberton, mesmo que você fez sozinho, não vai ficar assim não. Ela falou. Isso não vai ficar, a gente vai se reunir com os professores, com os doutores lá da UFMT, para tomar as providências em cima do meu caso. Não só do meu, né? Porque eu também falei que tem outros alunos também que estão passando por essa situação. E também, eu falei até do Victor, que o Victor Aham. também protocolou a reclamação no Ministério Público Federal. E Perfeito. ela disse que já estava sabendo, já acho que já tinha visto lá o processo dele. E ela vai se reunir com os doutores, com os docentes, para ver a minha situação do meu caso, do nosso caso, quer dizer, de todos nós, né? E ela Das deixou bem adaptações do plano educacional individualizado, né? isso. Até porque é um direito nosso, né, doutor Roberto? Exatamente. É um direito E, nosso. e o Ministério Público, embora, né, aí é a minha crítica, embora ele precise agir, né, com a perspectiva do coletivo, na defesa dos direitos difusos, né, dos direitos coletivos, ou seja, de todos os alunos nessa situação, o Ministério Público pode, o promotor de justiça, o procurador da República, enfim, o Ministério Público pode agir pautado em apenas uma denúncia, porque ele pode investigar se aquela denúncia, de fato, é um problema apenas individual de um aluno, está só acontecendo com ele, ou se é um erro ou uma negligência, uma omissão estrutural. Ou seja, eu não produzo planos de ensino individualizado para os alunos, eu não atendo, né? Eu não tenho um atendimento educacional especializado na universidade, na faculdade, e aí a gente percebe os direitos que não estão sendo efetivados, isso na estrutura pedagógica da faculdade, e é claro que isso vai impactar todo e qualquer aluno com autismo nessa situação, né? Porque matriculados precisariam de adaptações e não encontram. Então, mesmo com uma denúncia sua, do Victor, né, ou de qualquer outro aluno, ela poderia desencadear esse processo, porque ela baixaria o inquérito civil para colhimento, né, de provas, ou seja, oficia a universidade para ver como é que está garantido esses direitos da pessoa com deficiência, principalmente da questão do autismo. Por que eu falo principalmente? Porque, embora seja um direito da pessoa com deficiência como um todo, as peculiaridades do autismo colocam a necessidade de suporte pedagógico. E isso impacta em cheio o projeto pedagógico de qualquer espaço educacional, seja creche, escola, tá, de ensino fundamental, ensino médio, seja faculdade, graduação ou pós, porque a pessoa com autismo ela precisa de adaptações, ela precisa de suporte, porque é uma das características, né, para um dos critérios, inclusive, de diagnóstico. Pessoa que não precisa de suporte, a pessoa não tem autismo. Então, como é um critério, ou seja, algumas limitações que eu encontro frente a essa estrutura de ensino que me causam prejuízo, que não me colocam em iguais condições aos outros alunos. Aí ela poderia fazer, mesmo pautado na sua denúncia, essa investigação. E a nossa crítica lá atrás foi nesse sentido. Bem, ela reconhece a universidade, reconhece que não realiza, que não tem portaria
nenhuma linha de orientação a respeito das adaptações para os alunos com autismo. Então, se a própria universidade oferece essa resposta, reconhecendo a inexistência dessa política de inclusão, é da obrigação do Ministério Federal, do agente ali, do Procurador da República, entrar com um processo administrativo, pelo menos para entendimentos, uma recomendação, para que haja um compromisso da universidade para a garantia desses direitos, sob pena de sofrer uma ação, porque, como não tem essa garantia de forma estrutural na universidade, o Ministério Federal já sabe que não vai ser oferecido para nenhum aluno, porque não tem. Né? Então, essa é a necessidade. Mas, de qualquer forma, ela está agindo administrativamente, colhendo diretamente as denúncias dos alunos atingidos, envolvidos, né? Isso. As denúncias estão sendo feitas, encaminhadas, e aí é muito importante o grupo que vocês montaram, até para né, informar bem o outro, dizer como é que está a sua situação de adaptação como aluno, e isso serve para um informativo geral da universidade. E a importância, eu acredito que tenha as nossas lives, não só para os alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, não só para o campus do Araguaia, mas para toda e qualquer universidade federal, instituto federal. Ou seja, não são só as escolas dos municípios e nem as escolas do estado que precisam garantir esses direitos. Todos os níveis da educação precisam. E aí a universidade, o que é mais chocante, é porque a universidade é o berço do conhecimento, é o berço da formação dos professores que vão para as escolas do município, para as escolas do estado. E como é que eu não formo alunos com a perspectiva da inclusão? Como é que eu vou formar o professor que vai ter que ter a obrigação de garantir essa inclusão nas escolas para os seus alunos? Então, assim, para que a gente tenha a garantia da inclusão nas escolas, antes de qualquer coisa, eu preciso que a universidade garanta essa inclusão. Preciso que ela seja exemplo. Porque não é só exemplo de instituição, é exemplo de formação de profissional. Então, assim, é muito importante, tá? Eu acredito muito nessa condição das lives nossas ser esse nomezinho que eu adotei, né? Terapia jurídica no autismo. Ou seja, a gente vai não informando de lei. Mas, assim, qual é a melhor estratégia? O que é que a gente deve fazer? Às vezes, cada assunto de um aluno tem uma sua peculiaridade, cada problema ali enfrentado tem a sua peculiaridade, aí, mas a gente tem uma visão mais geral de como a gente deve agir para garantir esses nossos direitos. E aí, o passo a passo aí que a gente está fazendo, que você fez também na universidade, é muito importante. E aí os alunos também passaram a fazer, né? Verdade, isso mesmo. Primeiramente, Deus e o Senhor também que mobilizou o povo e está mobilizando ainda, que eu sempre vejo o Senhor tá trabalhando em cima da inclusão e está vendo que tem muitos estão sofrendo, né? Muitas escolas não reconhecem esse direito e, como o senhor falou, que só em negar o direito do aluno é um crime. Isso não, eles não são cientes disso, doutor Roberto. Eles não têm ciência que eles negar o direito nosso de autista, eles estão cometendo crime. Eles não têm ciência, não. Sabe? E é difícil até a gente acreditar, né? É até difícil, isso mesmo. Inclusive, a assessora da juíza federal falou que essa área do autismo é nova. Então, está precisando conscientizar muitos que ainda não entendem o que é o autismo. Assim... Deixa a gente repassar nessa tua fala aí, para aproveitar. A lei do autismo é de 2012. Então, já tem 13 anos, né? Isso. A gente tem a Convenção da Pessoa com Deficiência, é de 2009. Então, a gente já tem, né, 16 anos aí
de convenção da pessoa com deficiência. E aí a gente tem, em 2016, o comentário geral 4 do Comitê da ONU para a aplicação da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é, né, um grupo de especialistas jurídico, né, do mundo todo, que formam esse comitê e colocam orientações jurídicas para que os países cumpram da forma adequada. Por isso é uma orientação, né? É uma orientação jurídica. O comentário, né? Comentário é o nome que dá, mas é uma orientação jurídica que é dada pelo Comitê da ONU, por esses especialistas internacionais, né? De vários países, para dizer, olha, você tem que cumprir a convenção nesses termos aqui. Você tem que entender o cumprimento da questão da educação por esse lado aqui. E aí, o comentário geral número 4 do Comitê da ONU coloca o autismo como uma questão muito sensível para o cumprimento dos países, porque é uma peculiaridade diferente das demais deficiências, como a deficiência física. Eu vou ter que ter adaptações, né, que não imponham barreira na locomoção das pessoas, mas o autismo ele coloca a própria necessidade de adaptações pedagógicas, adaptações de conteúdo, de compreensão, para que o aluno não seja prejudicado, não tenha esses obstáculos para o aluno. E aí, o objetivo é retirar obstáculos. E para o autismo, a questão é cognitiva. A questão é de compreensão, de interpretação, de linguagem adequada. E aí eu preciso desses profissionais formados para que eu consiga efetivar não só esse entendimento, mas as adaptações. Porque eu primeiro preciso entender as dificuldades do aluno para depois eu fazer as adaptações que ele precisa. E se eu não tenho a universidade como centro de produção desse conhecimento, eu vou ter onde? Entende? Porque a Universidade Federal de Mato Grosso também tem curso de Direito, também tem curso de Medicina, tem curso de terapeutas ocupacionais, de psicólogos, de fonoaudiólogos, e todos são profissionais que vão atuar na questão das terapias, na questão da construção, inclusive de estratégias pedagógicas para a efetivação da inclusão no autismo. Porque são os próprios professores que fazem isso. E se eu tenho essa deficiência na universidade, aí a questão é gravíssima. Porque se a universidade não tem esses especialistas, como é que eu vou construir esse entendimento? Como é que eu vou formar esses profissionais para garantir a inclusão? Entende? Então, assim, essa questão da universidade é a primeira preocupação. Porque é da universidade que vem os professores, né? Para as escolas. E aí, esse debate que é produzido por vocês, alunos, é aquela como se fosse a comissão de frente para a garantia de que a inclusão realmente vai acontecer. Porque se os alunos da universidade, que são prejudicados porque não têm garantia de inclusão, não se manifestam, ou não têm portas abertas para garantir o seu direito, a gente vai condenar a inclusão ao fracasso. Porque eu não vou formar professores. Eu não tenho nem ambiente acadêmico na universidade que seja favorável para o aluno com autismo. Como é que eu vou produzir profissionais que vão realmente compreender e efetivar as adaptações que os autistas precisam? Então, assim, esse debate de vocês, nosso aqui, de vocês, principalmente dos alunos, para movimentar a faculdade, é importante demais. Eu entendo, sim, Roberto, doutor Roberto. No caso, não era nem para estar funcionando, né? Não era nem para estar funcionando. Negar o direito, nossa, é cometer crime perante a lei. E quando eu recebi, foi sexta-feira, eu recebi essa ligação da assessora da juíza. Inclusive, eu tava estudando, estava lá na UFMT, sabe? Uhum. E eu não sabia. Tava tendo uma aula de fruticultura e ali eu saí de uma aula boa, sabe?
Mas quando eu vim assim, sabe, tão arrasado, assim, triste, sabe, doutor Roberto? Uhum. Pelo que estão fazendo comigo, né? Não só comigo, mas com nós todos. Por quê? Porque é, eu poderia estar mais avante nas disciplinas, doutor. Aham. Sabe? Eu estava ali naquela aula ali, eu via, sabe, pessoas, sabe, eu não tô, aluno que está lá por estar, não está nem interessado, sabe, doutor? E o professor lá, esse é a primeira aula dele, primeira vez que está lecionando para mim, e, assim, esse professor é bem paciente, bem, sabe? Aham. E alguns alunos ali, sabe, querendo ir embora, sabe? E se você ver a nota dele, está lá na frente, sabe? E, sabe, aquilo ali me arrasou, sabe? Porque eu sei que eu tirei nota ruim e reprovei. Mas por que que eu reprovei? Porque o meu direito não foi dado meu direito. Eu- Exatamente. não foi dado meu direito. E também, doutor, as minhas provas, eu faço as minhas provas sem colar, sabe? Se eu não sei, eu vou tentar fazer o que eu sei. Então, se for preciso pegar um zero, eu prego um zero. Não que eu estou jogando pedra, que eu estou desacreditando nas pessoas que colam e vão passar e estão sendo diplomado, sabe? Que Uhum. às vezes, até às vezes a pessoa cola, passa e lá na frente dá um profissional bom ainda, porque isso aí vai muito da gente querer, né? Da gente querer e lógico que vai ter algumas dificuldades, lógico que vai ter. A carreira profissional de primeiro vai ter. Nós sabemos que na escola, na universidade, é totalmente diferente quando você vai implementar profissionalmente. Então, aquilo me deixou, sabe, para baixo, porque eu tô ali, doutor, eu tô interessado, sabe? Eu tô ali, quando eu não tô me gloriando, não, mas quando eu tô na sala de aula, eu tenho prazer de estar ali, sabe? Aprendendo, sabe? Uhum. E, sabe, e ali eu tava gostando da aula e muitos alunos que estão lá na frente querendo assim, para logo a aula para nós ir embora, sabe? E aquilo ali, terminou a aula, eu vim arrasado, triste, sabe? E eu querendo estudar, querendo aprender, e muitos que não querem, estão lá na frente, vão ser diplomados, sabe? E eu vim arrasado para casa, sabe? Aí quando eu cheguei aqui em casa, a minha esposa disse, Neiberton, tem uma pessoa ligando para você. Ela, ela, ela trabalha com a juíza federal. Aí ela disse que vai ligar agora. Aí a minha esposa me deu o número, aí eu liguei para ela, se me identifiquei, ela falou, me deu essa esperança, sabe? Me deu essa esperança. Foi o próprio Deus, doutor, sabe? Foi o próprio Deus naquele momento que eu estava me sentindo arrasado, sabe? Para baixo, sabe? E de repente ver aquela esperança, sabe? A assessora da juíza me falando, Neiberton, nós vamos sentar com eles para ver esse caso, sabe? Que não pode ficar assim, de maneira nenhuma não pode, né, doutor? Exato. Inclusive, para aquelas pessoas que vão vir, os neurodivergentes que vão vir, tem que ter esse caminho para eles. Você E a tem gente precisa, dificuldade, e a gente precisa mudar essa cultura. Balançar, precisa sim. chacoalhar a universidade, porque ela tem que ser o celeiro, né, o centro de formação dos profissionais que vão garantir a inclusão. Não é? Então, aqueles. É isso mesmo, doutor. Então, tem que ter. E no caso também, doutor, você ter dificuldade não quer dizer que você não quer estudar, não. É isso que eles precisam entender. O aluno reprova, mas não é porque ele reprovou que ele não quer estudar. Eles têm aquela visão de o aluno reprovou é porque não quer estudar. Não, não é isso. Não é isso. De maneira nenhuma, nenhuma escola, nenhuma universidade pode pegar o aluno e jogar para fora, sabe? E essa é Então, a percepção, Neiverto, assim, ó.
as pessoas passam por muitas dificuldades na vida, diversas dificuldades. Pode ser questão familiar, questão de saúde, questão financeira, enfim, algum problema que tumultue essa rotina dela, a concentração, o interesse, o vigor mesmo, até questões que realizam o adoecimento, causam o adoecimento mental das pessoas. É por isso que a gente tem uma lei, tá? Eu vou até aqui porque eu não me lembro o número dela, que estabelece a obrigação da presença de equipes multiprofissionais nas escolas. É a Lei 13.935. Essa lei garante a presença de uma equipe multiprofissional composta, no mínimo, de uma psicóloga e de um assistente social. Ora, para quê? Para que haja nas escolas a identificação de eventuais problemas psicológicos e econômicos sociais, né, que aquele aluno possa estar enfrentando. E se o aluno está com esses problemas, é claro que vai afetar o aprendizado dele. É claro que vai afetar o desenvolvimento socioemocional dele na escola, ou seja, os relacionamentos dele na escola. Então, os alunos podem também apresentar essas dificuldades de aprendizado e precisarem de suporte. E aí é onde a escola inclusiva, a universidade inclusiva, para a questão do autismo, ela serve para todo mundo. Porque assim, ó, gente, aqui na faculdade, ou aqui nessa escola, nenhum aluno que possa apresentar dificuldade vai ser deixado de lado, não. Para todo e qualquer aluno que apresente dificuldade de aprendizado, por algum problema que ele possa ter, ou por alguma condição que ele tenha, como a do autismo, né? Ou outro problema, por exemplo, violência em casa, problema financeiro, os pais brigando, qualquer problema Verdade. desse que vá afetar o emocional ou, pelo menos, a saúde mental daquele aluno, vai ser identificado isso na escola, ou um comportamento arredio, comportamento conflituoso, violento, ou mesmo de dificuldade de aprendizado. E aí eu preciso ter na escola uma equipe que identifique essas complicações que os alunos possam ter ou possam passar, né? Porque pode ser momentâneo e pode ser constante. Mas se eu tenho uma escola que é inclusiva, portanto, que tem um olhar atento para que o aluno que passe por dificuldades receba um acompanhamento, por exemplo, o aluno recebeu nota baixa. Por que ele recebeu nota baixa? O que é que aconteceu? O aluno, né? Preciso conversar com você, você tirou uma nota baixa aqui, o que é que está acontecendo? Você não está conseguindo acompanhar? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? E aí, a depender dessa identificação, você consegue fazer um acompanhamento adequado para esse aluno. E aí sim, ele ter as condições de superar as dificuldades que ele está enfrentando e que, né, reflitam no aprendizado dele. Claro que isso é o problema central de quem tem autismo. Mas pode ser também problema de qualquer aluno. Entende? Verdade. Então, a Entendo. inclusão ela é fundamental até para isso. Até para que eu construa uma cultura na escola, na faculdade, de que nenhum aluno pode ser deixado para trás. Aluno reprovou? Não. E aí eu até fixei a postagem e o educador, né, o grande, né, Paulo Freire, coloca, olha, quando o aluno fracassa, ou seja, reprovado, ele se evade, ou seja, abandona, quem fracassa não é o aluno, quem fracassa é a escola. É a escola que não conseguiu dar as condições para que esse aluno ou permanecesse nela, ou para que esse aluno tivesse as dificuldades dele identificadas e trabalhadas para que ele pudesse superar. E aí sim, fazer com que o aluno se sinta acolhido pela comunidade acadêmica ou escolar, goste de estar ali e se desenvolva como ele tem que se desenvolver. E aí, se eu tenho um aluno que tem alguma dificuldade, e essa dificuldade não é identificada, ou não tem os canais
para serem trabalhadas na faculdade ou na escola, quem está fracassando é a faculdade. Quem está fracassando é a escola, não é o aluno. Por Mas isso... essa, essa cultura aí não tem aqui não, doutor. Não, mas tem que ter. É Tem que por isso que ter, é a verdade. gente tem que cutucar a ferida. É por isso que a gente tem que mostrar, olhe, um aluno, quando ele se matricula, o objetivo dele é conquistar aquele progresso acadêmico. O que é que está acontecendo com esse aluno para que ele desista? Para que ele cole, por exemplo? Qual é a mentalidade que está sendo passada ali? Ele está tendo dificuldade, ele não consegue aprender, ele tem vergonha em falar, que as Isso, pessoas, às vezes, têm outros é isso, verdade. transtornos, né? Dislexia, enfim, TDAH, não é só o autismo. E aí a pessoa trava, não consegue aprender, ou não consegue estudar, não tem ambiente para estudar, precisa de uma orientação, e essa orientação tem que existir. E sai, E a sai da sala de faculdade, aula cheio de dúvida. Sai da aula cheio exato, de dúvida. exato. E aí, esse canal aberto tem que existir na sala de aula com o professor e com toda a estrutura pedagógica, desde a coordenação, direção, enfim, porque isso é necessário. Entrou, inclusive, uma mãe atípica agora, que eu vi aqui, que ela repassou dificuldades. Você está falando da Universidade Federal. E aí, Isso. Mato Grosso. A nossa pergunta é, como é que estão as outras universidades federais? É por isso que eu julgo esses momentos aqui de fala, de conversa, de depoimentos, como muito importantes. E aí eu pergunto também, como é que estão os institutos federais de educação? É a mesma mentalidade? Porque a gente tem muito, viu, Never, essa mentalidade de competição. Dizer assim, ó, o cara tem que se destacar, tem que ser 10. E aí ele tem que ter prova. Aí o pessoal padroniza tudo para tentar colocar essa competição. E esquece de que você tem que formar todos os alunos. Você tem que dar o melhor da educação para todos os alunos, não é só para quem se destaca. Não é só para quem está sem dificuldades para o aprendizado. Uma escola se destaca é quando ela consegue contornar as dificuldades do seu aluno. Assim, rapaz, vou te contar, viu? Aquela faculdade ali, aquela escola, tinha um pessoal ali difícil, cara, com muita dificuldade, não conseguia, cheio de problema também, acúmulo isso, acúmulo daquilo, nota lá embaixo, a faculdade conseguiu trabalhar aquilo ali, a escola conseguiu trabalhar, agora os alunos, né, conseguem ter um destaque acadêmico, conseguem ter um destaque escolar. Pode até não ser 10, mas o cara que tirava 3, 4, agora está tirando 8. Então, eu Isso. melhorei as condições, ofereci mecanismos para a superação das dificuldades que ele estava tendo. E aí, ele conseguiu ter mais conexão com a escola, conexão com a faculdade, conseguiu ter mais gosto, portanto, mais dedicação. E aí, o resultado vem. Entende? Por isso que é muito Entendo. importante. Você também me falou que você tinha tido um momento de um debate, um momento de fala que você usou também, e aí pontuou essa questão. Ah, sim, teve um congresso aqui na UFMT e esse congresso foi de saúde mental, saúde mental, É pelo e setembro, né? O mês de setembro amarelo, né? é esse mesmo. Aí eu fui lá, participei e de repente eu tive a oportunidade de me expressar lá, sabe? E Uhum. eu falei e pedi, me expressei lá e pedi ajuda, até de algum advogado, se tivesse lá, você poderia me ajudar, eu alcançar o meu direito lá na UFMT, sabe? Porque para mim conseguir superar essa dificuldade minha, né? Porque também eu tenho, como eu tenho um autismo, eu tenho aquela ansiedade generalizada, doutor, sabe? Uhum. Que principalmente na momento de provas, sabe? Que dá aquela ansiedade generalizada.
E eu falei lá, doutor, e teve alguns advogados que disseram que não podia entrar com uma ação contra a própria instituição. Eu pensei logo, eu pensei, olhei para uma pessoa dessa, não vai dar um bom profissional se ele não, se ele nega os princípios de um cidadão, principalmente uma pessoa com deficiente. Que advogado vai ser esse? Que, sabe? É estranho, Eu né? aprendi. É meio estranho, porque eu aprendi, doutor, que ser resiliente é ser íntegro em meio à adversidade. É nós manter-se íntegro, não se contaminar. É ser resiliente, é ser isso. É no momento da adversidade, as pessoas podem se corromper. As circunstâncias dizem não, mas você está ali sendo íntegro. E assim, são professores competentes, que estão ali, como eu falei para o senhor, que tem pessoas também lá dentro que têm compromisso com a educação, doutor. Claro. Sabe? Não posso generalizar, mas tem pessoas sim que estendeu a mão para mim, como eu lhe falei, e viu o meu lado, e adaptou prova que eu tirei nota boa, eu consegui passar. E tem Olha aí. notas aí, tem matéria que eu me saí bem, sabe? Eu me saí bem. Não foi todas as matérias que eu tive dificuldade. Então, não é porque eu fui ruim numa disciplina que eu não quero estudar. Talvez eles me julgam, assim, achando que eu não quero nada, sabe? Às vezes eu sinto Aham. achando que eu não quero nada, sabe, doutor? Mas você chegou a falar do PEI, não chegou não lá? Do plano Cheguei, educacional individualizado? E falei aí? desde o início que eu entrei, doutor. Que eu E venho aí? batendo na tecla, sabe? Não, mas você disse que tinha falado nesse momento de fala sua, não foi não? Falei sim lá do. Falei que. Eu falei que eu queria o meu direito, que era o PEI, que é o plano de estudo individualizado, né? Aham. Aí alguns foram lá comigo e falaram, eu fiquei assim, sabe? Uns que tá estudando, tá se formando em direito e chegou dizendo que não podia entrar contra a instituição, porque, sabe? Aí eu disse, tudo bem, eu não vou te ajudar porque eu não posso entrar com ação contra a instituição. Aí eu agradeci ele, sabe? Mas ali Uhum. eu tirei os conceitos, sabe? Eu já vi que uma pessoa dessa não vai ser bom profissional. Principalmente na área de direito, vai negar os princípios. Eu não sei qual é os princípios dele, mas ele tinha, pelo menos, respeitar a legislação, né? Do nosso país. Mas eles sabiam pelo menos o que era o plano educacional individualizado, o PEI? Eu acho que sim, né, doutor? Porque para ele falar assim, se ele não sabia, mas ele estava disposto a dizer não para mim, né? É porque é mais Disposto a fácil dizer dizer, não, né? é mais fácil dizer não. Mas a gente Porque se vê com uma você... pessoa dessa, hum, eu peço a Deus ele chegar a algum canto, mas ele não, sabe? Não, Porque assim, é difícil você passar por alguma área que não fale, né? Principalmente do direito, que não fale sobre as garantias do acesso à educação e do acesso à saúde. E a gente tem aí, na mídia, muitas notícias sobre casos, né, que negam, casos de município, né, Secretaria de Educação negando acesso à educação a alunos com autismo. Dificilmente um profissional da área do direito não tem acesso ou não tem contato com essas informações, né? Até porque a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela é, aqui para o Brasil, ela é norma constitucional, porque ela foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico com o critério usado para a emenda constitucional. Então, a Convenção ela tem peso, né? Tem força de Constituição. Então, a Convenção, para nós, é igualzinha à Constituição de 88.
Então, para um estudioso do direito, é ferramenta básica de estudo. Ele tem a obrigação de conhecer. Entende? E aí me causa muita surpresa que essas questões são ignoradas ou negligenciadas numa faculdade, numa universidade, e o pessoal fica como se não soubesse de nada, né? Como se, não, como? Não sei. O que é isso? Gente, pelo amor É, de Deus. é, Né? é assim mesmo, doutor. Hoje, Então, quase todas as instituições estão assim, né? Viver a mas verdade aí é difícil, doutor. a gente coloca luz sobre esse assunto, né? A gente coloca o dedo na ferida. Ó, gente, sem garantia de educação inclusiva, você não pode garantir ou não pode afirmar que uma escola seja uma escola. Porque aqui ela está sendo uma produtora de exclusão, uma violadora de direitos, né? Está colocando para fora, retirando o acesso de alunos. Então, ela é qualquer coisa, menos uma escola. Porque para que ela seja uma escola mesmo, uma universidade, para que ela seja isso, ela tem que ter não só a efetividade de leis sendo garantidas ali, né? Ou essas confirmações através das atividades dos seus funcionários, seus professores, seus profissionais. Porque é inadmissível uma escola ser racista, né? É inadmissível uma escola ser sexista, ou seja, que não garante direitos das mulheres, que não garante direitos, né, antidiscriminatório. Porque se você vê algum ato de racismo numa faculdade, já vira uma notícia muito ruim, né? Vira como se fosse um escândalo que todo mundo vai propagar, né? Caso de racismo na escola tal, na faculdade tal, caso, né, de sexismo, ou seja, de violência contra a mulher. Então isso rapidamente é denunciado e rapidamente vira um escândalo. Só que a gente precisa que isso também seja escândalo, com o mesmo tom de indignação, quando a negligência, quando a discriminação é contra a pessoa com deficiência, é contra aluno com autismo. E é isso que a gente tem que colocar no assunto, né? Colocar o holofote, dizer, ó, gente, aluno com autismo aqui está sendo excluído. Que universidade é essa? É uma universidade que institui a discriminação? Não, gente, vamos revolucionar isso aqui, vamos mudar isso aqui, porque não pode um absurdo desse estar acontecendo. Doutor, mas assim, eles têm outra cultura, doutor. É como o senhor falou. Eu peguei pela conversa deles, sabe? Eu até estranhei quando eu vi eles falando, sabe? Assim, eu fui conversar com a coordenadora do curso que eu estou fazendo, e eu vi, ela falou assim para mim, Neibert, é porque tem uns alunos que vão mal, tem uns que vai fica para trás, tal, aí fica para trás e não consegue. Olha, aí eu já percebi que estava tudo equivocado, né? Não são todos, como eu Aham. estou falando, mas tem aquela cultura, sabe? Que prevalece é o mais forte, sabe? Eles julgam, É porque sabe? a gente tem uma cultura na educação, né, velho? E isso é muito alimentado de disputa. A gente não se preocupa em formar o aluno como um bom profissional. A gente se preocupa que o aluno tire nota 10. Ou seja, que o aluno faça prova específica, um tipo de prova específica. Porque o pensamento normalmente é assim, ó. As provas existem para eliminar os alunos que não conseguem o super destaque. Então a prova Isso. existe para isso. A prova não existe como mecanismo para aferir o conhecimento, o aprendizado do aluno. Nossa, será que o cara está aprendendo? Será que eu consigo que ele me demonstre que ele aprendeu aquele conteúdo? Ou eu vou colocar uma prova para ele para eliminá-lo? Para cortá-lo, digamos assim,
do seu sucesso profissional. É como se fosse um concurso. Eu só tenho tantas vagas. Então, essa prova aqui é só para selecionar esses tantos. O resto vai ser eliminado. Então, embora eu tenha o acesso do serviço público, normalmente, né? Mas aí as empresas privadas também adotam seleção. Mas como eu adoto isso no mundo profissional, ou seja, a exclusão de quem não se demonstra em alta ou em altíssimo rendimento, eu acabo contaminando a universidade ou a escola com esse mesmo pensamento. Ou seja, eu tenho 50 alunos. Parece muito a conversa dessa coordenadora aí. Eu tenho tantos alunos. A metade vai desistir, a outra metade não vai conseguir. Então, eu só vou ter, no final de 50, eu só vou ter 10 tendo sucesso. O resto eu consegui eliminar durante o percurso. Então, é uma mentalidade que você busca, não que todos os alunos alcancem aquele padrão de profissionalismo, padrão de conhecimento para que ele possa exercer bem uma profissão. Não. É como se eu tivesse uma mentalidade de exclusão, de eliminação. Mas é isso mesmo, é eliminação mesmo, doutor. E aí eu não eliminação. Eu queria, doutor, eu queria que eles fossem bons, porque tem vídeo aqui de professora, doutora, falando que 1780 é século 17. Doutora, lá dentro. E tem vídeo falando, 1780 é século 17. Foi até aquela revolução de Louis Pasteur que fez sobre os micro-organismos, que ele descobriu que eliminar os micro-organismos conserva o alimento. Eu queria bom que eles fossem bons nisso. Porque assim como eles veem minha falha, eu vejo as falhas deles também. E tem vídeo gravado dando aula. Eu fui com ela ainda. Foi me repreender. Sabe? Foi me repreender, ainda me reprovou. Eu falei, professora, 1780 não é século 17, não, professora. Mas eu falei com educação, sabe? Falei com, assim, com um tom mais... Eu disse, professora, eu cheguei também no momento oportuno também, não foi no meio dos alunos, foi, sabe? Claro. Foi no cantinho com ela. Eu disse, professora, 1780 não é século 17. 1780 é século 18, é final do século 18. Ah, mas isso não vai cair na prova, não. Ó, só porque não vai cair na prova, mas é obrigação só saber. Você tá entendendo? Pelo menos eu sei, eu consigo absorver. Se me disser 1500, que século é, Neiberton? 1500 é século XV. 1501 é século XVI. Sabe? Pelo menos isso sabe? Eu tenho a capacidade de absorver qual é o século que nós já passamos. E aí a coordenadora disse que os alunos que têm dificuldade fica por isso mesmo, né? Porque é assim mesmo, porque aqueles que vão reprovando, vai ficando para trás, outros vão desistindo. Uma doutora. Já pensou, rapaz? Eu fiz, doutor, eu fiz o curso de tecnólogo na Universidade do Estado do Amazonas. Consegui um título lá, mas não tinha essa mesma visão, não. Essa visão equivocada, mesquinha, sabe, deles. Essa visão, sabe, de eliminar, acabar com os alunos e colocar só os melhores. Às vezes aquele melhor, doutor, chegou lá até colando. Eu tô animado, doutor, sabe? Eu fiquei animado. Assim, ó, o conhecimento a gente mede é quando o profissional é convidado a realizar alguma atividade que use aquele conhecimento. Porque a prova tem delas que é feita para que o aluno erre. Não é feita para que ele demonstre que tem conhecimento. É um tipo de prova como se fosse de pegadinha, né? A tradicional prova daqueles concursos que tem um banco, que é como se fosse um xadrez ali. Não. A gente tem que eliminar concorrência. É como se a professora
ou a coordenadora aí, no caso, né, enxergasse um aluno como um concorrente. E aí, a estratégia dela é afunilar cada vez mais aqueles que vão se formar para que nenhum venha a ser concorrente dele. Ou seja, então já vou ensinar aqui mais ou menos, não posso ensinar esse aluno a fazer isso, porque senão ele vai ocupar meu lugar, né? Pois é, É né, doutor? como se Que fosse esse medo. Ou um descaso mesmo, um preconceito mesmo, em dizer assim, não, isso aí, aluno desse jeito não tem como aprender, não. É reprovar, não é aluno para estar em uma faculdade, não. Então o preconceito é tanto. Antes isso existia até com mulher, lembra? Existia até com mulher. verdade. Diziam que mulher não tinha a mesma capacidade intelectual que o homem. Dizer que a mulher não consegue aprender, não conseguia aprender, por isso ela não tinha que estudar. E aí, essa discriminação, esse preconceito fazia com que os direitos fossem fechados para essa mulher. Diziam até que ela era incapaz, então ela tinha que ser tutelada, né, curatelada por um homem, se não era o pai, era o marido. Então, essa mentalidade não é de hoje. Só que Eu isso sei. persiste ainda para a questão do autismo, sabe? E aí, reflete muito para os demais alunos. Porque tem aluno ainda que tem autismo, mas não foi diagnosticado. Isso, E aí eu tenho verdade, um doutor. aluno com dificuldades que ele mesmo não compreende porque ele tem dificuldade. E aí, como você diz, eu posso ter nesse aluno desenvolvimento também de ansiedades. E aí a coisa fica mais complicada para ele, porque ele também fica ansioso. E aí ele acaba se achando burro, né? Entre aspas Isso. aí. Acaba se achando burro, acaba se achando, cara, eu não nasci para o estudo, eu não consigo aprender. Eu não sei o que é isso comigo. É melhor desistir. E aí eu vou retirando do centro de conhecimento da escola, da universidade, as pessoas que têm dificuldade de aprendizado, porque a mentalidade que impera é essa de exclusão, é essa de eliminar. Aquele menino ali, naquela escola, é muito agitado, ele é muito difícil. O menino não aprende, o menino não quer aprender, e aí ele não consegue tirar nota boa, e aí o menino abandonou a escola. Você nem sabe quais são os problemas pelos quais ele passa. Você não sabe se ele tem uma condição específica que coloque essas dificuldades de aprendizado para ele, frente a essa forma também de ensino, essa forma de repassar o conhecimento, porque essa forma de repassar o conhecimento, essa forma, né, de aferir até o conhecimento, é desenvolvida para as pessoas que não têm nenhuma condição limitante para esse tipo, para esse quadro. Por exemplo, eu estruturo um livro, o conteúdo de um livro, cuja linguagem ali, cuja escrita é desenvolvida ou é colocada para pessoas, digamos assim, neurotípicas, ou seja, que não tem nenhuma condição. E aí eu preciso entender que outras pessoas têm maior dificuldade com aquele tipo de linguagem, com aquele tipo de texto, enquanto as pessoas têm facilidade, outras têm dificuldade. E aí eu preciso adaptar esses conteúdos. Eu preciso que o mesmo conteúdo seja entregue, mas em linguagens diferentes, em formatos diferentes. Porque aí eu adapto às necessidades de alguns alunos, ou né, de grande parte dos alunos, e faço com que aquele conhecimento passe a ser acessível para ele. E isso não é só o aluno com autismo. Isso é o aluno com dificuldade de aprendizado. Só que eu tenho que ter esse olhar. Primeiro eu tenho que ter um olhar da direção da faculdade, da coordenação, para que eu possa, como o nome diz, né, coordenar professores ou coordenar atividades que pensem isso. E não ficar assim, ó, uma panelinha de professor que quando se reúne fica debochando de aluno. Uma panelinha de professor que quando se reúne, ele diz, aquele aluno ali é meio esquisito. Aquele aluno ali
me interrompe, me atravessa, ele é meio brusco, ele é meio assim, ansioso, e o cara não percebe que o aluno pode ter alguma condição, que nem mesmo o próprio aluno sabe ainda, porque não foi diagnosticado. E Por aí, isso, às vezes eu recebia alguns alunos meus que diziam assim, professor, eu não consigo aprender, cara. Eu não estou conseguindo. O material da professora tal ou do professor tal, eu não estou conseguindo aprender, bicho. Será que é alguma coisa comigo? Né? Aí eu pensei, pode ser. Mas assim, a gente precisa trabalhar a sua dificuldade. Você pode ter alguma condição de aprendizado, você pode ter um TDAH, você pode ter um autismo, mesmo você não sabe. Mas assim, não importa aqui na faculdade, aqui na escola, não importa o seu diagnóstico. O que importa são as suas dificuldades. E aí eu tenho que compreender quais são as suas dificuldades para eu te orientar em uma estratégia como você supera essa dificuldade e como é que você faz para aprender. E aí, a inteligência artificial hoje é uma ferramenta valiosíssima que o aluno pode usar, e aí eu dava até essas dicas para os meus alunos, né? Que o aluno pode usar, primeiro, para ganhar tempo. Uma coisa que ele faria em várias horas, ele vai fazer em alguns minutos. E mesmo para o aprendizado, porque eu posso condicionar a inteligência artificial a me repassar algumas estratégias de estudo sobre aquele conteúdo. Por exemplo, eu pego um PDF, um arquivo de um texto sobre aquele assunto que eu tenho que estudar. E aí eu peço para a inteligência artificial produzir formatos diferentes daquele texto para mim como uma estratégia de aprendizado. Entende? Como uma estratégia de aprendizado. E aí eu supero essas dificuldades dos alunos. E aí o professor é parceiro no aprendizado do aluno, no ensino que ele tem que ter e repassar para o aluno, e o aluno precisa aprender. Não é só dizer assim, gente, aqui vai cair na prova, te vira. Não, não é te vira. É assim, gente, vocês estão com alguma dificuldade de aprendizado assim, bora traçar estratégia para tornar o aprendizado mais fácil? Vamos colocar por outros caminhos? Porque do jeito que eu ensino, pode ser fácil para aquele aluno, mas pode ser difícil para aquele outro. O conteúdo que eu estou te entregando é um livro, é um arquivo em PDF, pode ser de leitura tranquila para um aluno, mas pode ser de leitura difícil para outro. O cara não consegue. Vamos atrás de estratégia, vamos atrás de adaptação. Vamos trabalhar aqui outro formato. E aí eu consigo entregar para o aluno caminhos para ele superar a dificuldade dele. E é isso que o coordenador tem que fazer. É isso que o Centro de Atendimento Educacional Especializado da faculdade precisa fazer. Identificar a dificuldade do aluno, traçar a estratégia pedagógica junto com ele. Por que tem que ser junto com ele? Porque a adaptação que eu estou fazendo é para ele. É para que ele tenha aquele resultado que ele busca. Então, eu preciso saber se está funcionando. Se eu te entregar desse jeito aqui, facilita o teu aprendizado? Tu consegue estudar melhor? Tu consegue aprender melhor? Consigo. Então, pronto, é por aqui. Porque, no final das contas, né? E eu falava isso muito para meus alunos, no final das contas, eu preciso que você, ao terminar o semestre, me demonstre que você aprendeu aquilo ali. E você só vai me demonstrar se você fizer assim. Vamos fazer uma atividade prática agora? Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu? Vamos. Então, vamos resolver essa situação aqui. E se o aluno demonstra que consegue resolver, ele aprendeu, bicho. verdade. A questão é, qual foi a estratégia que ele usou para realmente aprender? Porque fazer prova nesse sentido aí, prova que pode ser colada, é péssimo. Porque no final das contas, eu nem sei se realmente o aluno aprendeu. Verdade. Né? Quando ele for ser chamado para a vida profissional e dele for cobrada alguma atividade, como é que ele vai fazer? Se ele nunca fez, ele nunca transformou o conhecimento dele em atividade prática. Verdade. Né? Então, assim,
O papel do coordenador é liderar isso, é se certificar que o aluno tem acesso a conteúdos adaptados, a formas, estratégias de ensino, de estudo, né? Para que ele consiga realmente aprender, ele consiga superar as dificuldades dele. Tinha aluno que falava assim, pessoal, estou passando uma fase muito ruim, né? Trabalho está desse jeito, lá em casa está aquele jeito, não se preocupa, vamos tentar construir aqui uma estratégia boa para você, porque o que vale é você aprender isso aqui até o final do semestre. Então, vamos ver alguma forma aqui de você fazer, de adaptar, de entregar, e aí você conseguir, ao final, aquele aprendizado que vai ser exigido de você lá na frente. Então, a gente é parceiro nisso, a gente é parceiro nessa construção. E se o professor não for assim, ele está ali fazendo de conta. A coordenadora está ali coordenando o quê? O fracasso dos alunos? Ela está certificando que o aluno vai fracassar? Ela está ali garantindo que ele não vai ter acesso ao que ele deveria ter? Parece que torce para não chegar lá, sabe, doutor? Torce para a gente não chegar lá. Mas isso aí a gente não pode permitir, né? É por isso que a gente tem que denunciar, é por isso que a gente tem que cobrar, porque direito nosso, a gente não pode barganhar, a gente não pode recuar, a gente tem que exigir. Agora vai ver, doutor, vai ver o tanto de alunos que já foram maltratados, já foram excluídos, sabe? E eu tenho fé em Deus que vai ser mudado isso, porque Deus vai mudar a situação da UFMT e vai colocar educação, o povo vai saber o que é educação, o que é apostar nos alunos. É como eu falei para o senhor, doutor, eu não posso generalizar, porque, como o senhor falou também, eu encontrei professor que me estendeu a mão, do jeito que o senhor falou agora. Ó, a disciplina, a matéria de física, que é mecânica, ela é difícil. E eu tive dificuldade. Só que, graças a Deus, eu peguei um profissional preparado, homem de Deus, capacitado, tinha didática, sabe? Eu cheguei com ele, eu disse que estava com dificuldade. Ele disse, Neiverton, olhou nos meus olhos, eu até desanimei. Ele não aceitou falar que não conseguia. Eu falei para ele, eu não consigo, doutor. Ele disse, não, rapaz, tu não pode falar isso, não. Tu consegue. Falou desse jeito. Tu consegue. Olha, 8 horas da noite tu tá fazendo o quê? Eu disse, eu tô em casa. Ele disse, eu vou fazer uma live com você. E vou lhe ensinar. E fez a live. Eu já falei para eles lá, doutor. Sensacional. Como é o nome dele? Eu falei lá na UFMT, lá me reuniram lá os professores, eu falei, ó, tem professor competente aqui. Como é o nome dele? Viu? O nome dele, ele é da área da engenharia civil. Ediron, parece que o nome dele. Ediron, o nome dele. Hã? Ediron, o nome dele. Se eu não estou enganado, equivocado, é Ediron o nome dele, sabe? E ele foi nota 10, sabe? Ele fez um vídeo para mim da casa dele. E eu falei para ele, mas assim, eu pedi ajuda dele, eu disse assim, doutor, eu queria que o senhor me ajudasse. Aí, inclusive, eu falei até, eu posso até pagar o seu fora. Eu disse, eu não quero um centavo seu. Desse jeito, eu não quero um centavo. Eu não quero um centavo seu. Eu quero lhe ensinar. Lima Verde, é? Oi? Ediron Lima Verde. Ediron, se eu não estou enganado no nome dele. É quase assim, doutor. O nome dele é meio assim, quase assim, difícil assim como o meu, sabe? Então, e ele teve aquele prazer, sabe? De fazer aquela videoconferência comigo e disse, Neiver, é assim, desse jeito eu tirei minhas dúvidas. Disse, não, Neiver, esse sinal aqui é da mecânica mesmo. Aí vamos lá, tu vai conseguir. Aí eu fui fazendo e foi me ensinando direitinho. Pronto, Neiver. Agora, quando for tal dia, vai ser a prova. Você vai lá e você fazer a prova junto com os alunos lá. Fui lá, tirei 7 pontos, se eu não estou enganado. Passei, uma benção, sabe? Então, isso sim... Ele é professor de física?
Não, a disciplina é física, mecânica. Ele Certo. dá aula na parte da engenharia civil. Ele quer dizer, da ciência exata, né? Ele é focado mais na parte da engenharia civil. Pois tem aqui o nome, ó, Ediron Lima Verde. Então deve ser ele mesmo. Então Diron, aí, né? saudações ao Ele tá. professor Ediron aí, ao professor Dr. Ediron Lima Verde, por Aham. essa, por essa Tem mais sensibilidade, também. essa capacidade pedagógica, né? Isso. Porque é isso que a gente tem que louvar. Tem outros também que são nota 10 para eles também, professor Paulo Afonso, sabe? Olha aí. Da É isso que a gente tem fitopatologia. que fazer, a gente tem que colocar em evidência, em destaque, esses professores que fazem a diferença na vida dos alunos. Isso. Transformam realidades que não deixam o aluno para trás, né? Não seguram, digamos assim, segura a onda, a dificuldade do aluno. E junto com ele faz caminhos para que ele possa superar. É isso aí. E Professor eu não estou desse aí, falando. E assim, doutor, eu não estou falando porque eles me passaram, não. Porque ó, o grande profissional também, o doutor Paulo Afonso, ele já me reprovou. Mas ele foi lá, lecionou e conseguiu, eu absorvi o assunto e fiz a prova e alcancei nota. Sabe? olha aí. Eu não tô... Uhum. Então, esses profissionais, eles são nota 10 mesmo, estão lá comprometidos com a Professor educação. Paulo Afonso Ferreira. É esse mesmo, Paulo Afonso Ferreira. Perfeito. Então vai aí também. Tem A aqui, aula ó, dele é boa, sabe? fitopatologista, É isso mesmo. nematologista, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. É nota Então aí 10 vai os mesmo para ele. parabéns também para ele e para todos os outros, né, que fazem Tem mais também que estão lá, essa estão comprometidos com a educação, sabe? E maravilha. estão lá, sabe, dando o de si para passar uma melhor educação para nós, sabe? Perfeito, é assim que se faz. Vou até colocar aqui as identificações deles, porque a gente tem que homenagear professor assim. São professores Verdade, tem assim, que né? valorizar mesmo. São professores assim que fazem com que o aluno goste da escola, goste da faculdade, goste de estar Isso, estudando, porque estudar não é fácil, é um grande desafio, verdade. mas é um desafio que a gente tem prazer de enfrentar. E se a gente tiver parceria nessa caminhada, esse desafio se transforma, né, em uma maravilha de conquista. Então, é muito importante a gente saudar, né, esses professores. Verdade. E, assim, doutor, nós sabemos que nós só vamos ter um país melhor, um país desenvolvido, através dos professores. Eu sei Exato, disso, doutor. A exato. educação, a educação é a base de um país. O nosso país só vai se levantar se o governo investir na educação, uma educação de qualidade. Os países ricos chegaram lá porque olha para os professores, valoriza os professores, porque a base de um país rico, de um país honesto, é a educação, é a base. Para nós chegar lá, Exatamente. tem que investir na educação, valorizar os professores. Se todos nós Exatamente. fossemos educados na educação, nosso país não estava assim. Não estava. E é isso mesmo. E professores assim, que se dedicam, né, que estão como parceiros da construção do conhecimento junto dos seus alunos, é que a gente consegue transformar realidades. Porque se a gente não fosse para transformar a realidade, a gente ia deixar as coisas como são, ou as coisas como estão. Então, para que serve professor? Se não for para o professor transformar a vida dos alunos. Se não precisa do professor, né, a coisa fica ruim, ruim demais. Então, são professores assim que mudam essa
lógica da exclusão, né? A lógica desse funil que coloca barreira para o aluno pular, para o aluno transpor, no lugar de retirar as barreiras. Dificultam a vida do aluno no lugar de facilitar a vida do aluno. Porque o aprendizado em si é que é o grande desafio. Agora, como é que eu faço para esse aluno aprender da melhor forma possível e no menor tempo possível? Vamos investir por aqui, porque ele está tendo melhor rendimento assim. Aquele outro aluno precisa de uma dose diferente dessa adaptação. Precisa de uma estratégia adaptada para ele. E aí vamos construindo junto. E aí, meu amigo, eu tenho um sucesso de aprovação, porque eu tive sucesso no aprendizado deles. Então, essa questão da educação inclusiva, ela é importantíssima, porque ela muda a mentalidade, ela muda a cultura da educação. E sai esse modelo aí perverso e excludente de eliminar aluno para deixar o mínimo se formar, para que eu consiga a aprovação, eu consiga o desenvolvimento de todos os alunos. E aí eu melhoro a qualidade. Não é só eu ser uma faculdade ou uma escola que aprovou um aluno em primeiro lugar em algum concurso. Não. Eu quero ter, são todos os meus alunos sendo aprovados no mundo profissional. Eu não posso ser aquela escola que aprova um aluno, enquanto o restante não recebe atenção e não tem destaque. Destaque no sentido não de ser o primeiro colocado. Destaque no sentido de conseguir, de estar apto, de ter um bom nível para o mundo profissional, para que ele possa ser um bom profissional. E isso é o grande desafio. Né? Isso. E o senhor falando assim também, eu lembrei de outro professor também que teve um olhar clínico em cima de mim e viu a minha dificuldade. É o professor Andrew. Ele me deu a disciplina, da disciplina, foi orgânica. Estou tentando aqui lembrar que saiu da minha mente de repente aqui, professor. Tranquilo. Você lembrando o nome do professor? Química orgânica, lembrei. Química orgânica. Olha aí. Química orgânica 1. Ele teve aquele olhar em cima de mim, aquele olhar clínico, profissional, e viu a minha dificuldade, chegou até mim e adaptou minha prova, levou para um local, só eu, sem perturbação nenhuma lá, e passou a prova para mim e eu alcancei a nota, sabe? Perfeito. Teve aquela paciência comigo, tirou minhas dúvidas, sabe? Aquele profissional que faz com amor, sabe? Porque se não tiver empatia, não vai não, doutor. Exatamente. Se tiver empatia, não vai não. Só faz estressar. Mas o que importa é que a gente está conseguindo mudar essa realidade, né? Verdade. O que importa também é que a Procuradora da República, o Ministério Público Federal, está agindo diretamente com a universidade para mudar essa realidade de exclusão, essa realidade de negligência, né? Por parte dos profissionais aí da Universidade Federal de Mato Grosso. Verdade, doutor. E aí, é como eu estava até falando, né? Aliás, na verdade, eu sempre falo, a melhor estratégia para a gente conseguir ou garantir esses nossos direitos é agindo com as formalidades, ou seja, denunciando, notificando, para que os direitos que estão sendo negados sejam garantidos, como você fez, encaminhando as reclamações, né, comunicando ao Ministério Público, exigindo ações para a garantia dos seus direitos, e em virtude da continuidade dessa negativa, entrar com ação judicial. Foi assim que a gente, né, conseguiu, em alguns casos, e um caso simbólico está sendo o seu, né, e o também da Josi. Aqui, o seu em uma universidade e o da Josi em uma escola do ensino fundamental.
lá de São Paulo, lá de Itacoaquecetuba, que ela fez essa estratégia, notificou todo mundo pelo o ilícito lá, pelo crime de discriminação, de retirar o filho dela da escola, transferir de forma compulsória para outra. E aí ela notificou todo mundo para comprovar que todo mundo estava sabendo do caso, porque foi notificado. E na continuidade dessa negligência, desse crime de discriminação, entrar com ação judicial para garantia. E aí eu chamo o judiciário, o sistema de justiça, como você aí chamou o Ministério Público Federal, para junto da sua luta, para lutar junto. Verdade. E aí a pessoa não fica sozinho, não fica só aquele aluno lutando contra a instituição inteira, não fica só a mãe de um aluno lutando contra a escola, lutando contra a rede de ensino. Aí eu chamo o judiciário, eu chamo o sistema de justiça para garantir esse meu direito. Aí vai. Porque aí, se o pessoal não acata a orientação do Ministério Público, já sabe que vai entrar com ação judicial aí. E já sabe, inclusive, que podem vir punições junto com essa ação judicial. Punição, inclusive, administrativa contra o servidor, contra o professor, que nega essas adaptações, que nega essa inclusão. Então, essa aí é a melhor estratégia. E aí eu sempre repito isso para que a nossa comunidade seja íntima o suficiente dessas informações, desses direitos, e que saiba, de forma precisa, como é que é o melhor caminho aqui, qual é a melhor estratégia para eu adotar, para eu garantir a inclusão que eu preciso para mim, para o meu filho. Então, é por aqui. E aí, a gente consegue. Como você está conseguindo, né? Isso, doutor. Tem que fazer nossa parte, né? Exatamente. Tem que fazer a parte da gente, porque é o nosso direito, né? E a gente é que tem que exigir. A gente não pode tolerar desrespeito contra o direito da gente. A gente tem que exigir. E se não atende por bem, vai atender pela ação judicial. Isso, né? verdade. E aí a pessoa escolhe. Eu agradeço muito o senhor por ter abraçado minha causa. Sabe? Deus está lhe usando para me ajudar, doutor. O momento que eu tô achando... É uma missão nossa, né? Nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Porque isso é justiça, né? Isso é garantir a dignidade para todo mundo. É não deixar ninguém ser colocado para trás, ninguém ser invisibilizado, esquecido ali no canto, e às vezes até maltratado, né? Então a gente tem que lutar, do lado do bom direito, do lado da justiça, que aí fica melhor para a gente, o coração nosso fica melhor, e a gente consegue mudar algumas realidades aí, algumas condições difíceis que muitas pessoas passam, mas aí a gente chegando junto, dando aquele apoio, dando aquela orientação, a gente consegue mudar algumas realidades e se mudasse só uma realidade, aí já valia a pena. Verdade, doutor. Verdade, doutor. Então, grande Neverton Cunha, muito obrigado aí, viu? Por você novamente estar aqui, fazendo essa live conosco, para compartilhar com todo mundo, com a comunidade acadêmica aí da Universidade Federal do Mato Grosso, mas também com outras comunidades acadêmicas, com as outras mães, com quem se interessa por esse tema, quem defende a inclusão, né? Porque é muita gente que está nessa corrente, muita gente que está na comunidade, porque é pessoa com autismo, ou que tem um filho com autismo, ou mesmo os defensores mesmo dos direitos, que gostam ou que torcem para que as pessoas não sofram injustiça, e que se sofrer, tenham essa injustiça contornada, e os responsáveis, né, possam até, inclusive, serem punidos. Então, brigadão aí novamente, tá? Obrigado, senhor. Eu agradeço a Deus, agradeço ao senhor, agradeço a todos que estão nessa live e todos os autistas também que estão ali na luta. Não vamos desanimar. Nós estamos lutando por dignidade. Eu quero agradecer também aos professores, que eu não falei, que eu não lembrei o nome, mas que estão ali, sabe? Que são nota 10, são comprometidos com a educação.
e que faz a diferença ali dentro, sabe, doutor? É isso aí. E não vamos baixar a cabeça. Sabemos que temos um Deus fiel, justo, que está na nossa frente e que essa batalha é dele. Nós só somos um instrumento na mão dele. E a vitória ele já nos deu, já. E eu agradeço muito o senhor por abraçar a minha causa, doutor. Perfeito, perfeito, Neverton. Mas quem agradece sou eu, tá? Obrigado aí pela sua luta, obrigado pela sua disposição. Obrigado a todos aí que estavam conosco. O vídeo vai ficar na nossa página, vai ser compartilhado, tá? E aí, se você puder, compartilhe com quem você conheça, que quem precise dessas informações, que seja útil, que você possa saber, encaminha lá, comenta também, enfim, faz com que essas lutas, né? Essas batalhas também sejam vencidas por outras pessoas. Verdade, doutor. Obrigado, tá? Então, tudo de bom, México. A luta continua porque a gente só está começando. Amém, doutor. Fica Tudo com de Deus. bom, México. Tchau, Amém, tchau. doutor. Tchau.